Oi, amigos, eu ia dizer, vou aproveitar que os cachorros estão quietos pra gravar. E aí eu notei que eles não estavam quietos não, e nem a minha gata. Eu tô servindo Sheldon Cooper Realness, inclusive eu achei que eu tô arrasando. Eu vou reclamar do SUS hoje. Na verdade, eu vou louvar o SUS e vocês vão louvar no final também. Moção, deixa o molho pronto. O que é meu rolê com o SUS? Falar da minha experiência quando eu botei DIU. Eu tenho DIU de cobre, que o SUS disponibiliza totalmente. O que eu precisei fazer? Eu precisei marcar o ginecologista no posto, que eu fui numa quinta-feira, que é o dia de marcar aqui no meu posto. E na segunda-feira eu tive a consulta, tá? Então, quantos dias úteis de espera? 2. Aí eu fui, falei pra ginecologista que eu queria colocar o DIU. Ela me encaminhou pra Policlínica de Gravataí. E aí lá teve um exame de ultrassom, assim, pra ver se não tinha nada de errado. E aí depois marcaram o meu DIU. O DIU teve uma fila maior de espera, porque afinal de contas várias pessoas têm interesse em pôr DIU. Então tinha uma fila, mas ainda assim... Pronto. A princípio seria 3 meses, mas houve cancelamento, então 2 meses mais ou menos já era a minha vez. Fui colocar o DIU. Quando eu cheguei lá na consulta, a minha era 1 da tarde e as consultas iniciaram às 6 da manhã. E o médico tava ali dele conversar. Assim, como é que funciona, né? Cheguei, tirei a ficha, isso no meio da pandemia, no meio do caos. Tirei minha ficha lá embaixo. Em 15 minutos eu já estava sendo atendido lá na parte especializada do DIU. Cheguei na recepção, a recepcionista falou: tu vai ter que fazer um teste de gravidez. A moça que subiu junto comigo fez o teste de gravidez e deu positivo. E ela foi embora. E aí que o doutor tava ali caducando e passeando, aí acabou ele falou: ah, chegou uma. E aí a recepcionista falou: sim, finalmente veio alguém. E aconteceu que desde o horário das 6 da manhã, que é 1 hora pra cada uma, porque às vezes desmaia e precisa de atendimento específico, eu tinha sido a primeira pessoa, eu e a moça grávida, que chegaram 1 da tarde. Todo mundo furou a consulta. Todo mundo. Tá, vamos ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 pessoas. E aí a fila de 3 meses é por isso. E aí gente que realmente vai ir na consulta tem que ficar parado esperando porque os bonitos não vão. E eu perguntei se era comum. E eles falaram que sim, 2 vezes na semana tinha colocação de DIU na época. O médico falou que sim, geralmente não vai a maioria das pessoas. E eu perguntei se era só na especialidade do DIU. E ele falou que não, que é super comum as pessoas marcarem o exame e não ir, marcar tomografia e não ir, marcar e não levar os resultados do exame, fazendo com que a fila do SUS aumente, quem precisa urgente morra ou engravide, enfim, né? E o que é meu ponto? O SUS é o coletivo. Todos nós somos responsáveis pela nossa parte num sistema único coletivo, né? E inclusive escolher os governadores que vão ser responsáveis pela verba do repasse para o SUS, que sai do nosso imposto do dia a dia. Beleza. Sabe por que eu digo que é uma responsabilidade coletiva? Se em todas as especialidades de consulta a maioria não vai, só tá trancando a fila para quem iria. Só tá matando gente na fila de espera. Porque não é só nisso que tá a consulta. Então, é um serviço que é precarizado. E aí a gente nem se presta a ir na consulta. Aí beleza, comentei de ser um serviço que a gente vota nos responsáveis pela verba do SUS. E aí acontece muitos desvios. Sim, acontece desvios. Acontece muita corrupção. E aí o que acontece? As pessoas culpam o SUS por ter corrupção. E a gente foi ensinado a demonizar o SUS e não os responsáveis pela precarização do SUS. Por exemplo, de 2018 para 2019, a verba para o SUS não foi toda gasta. Sobrou dinheiro do SUS.
Vocês acham mesmo que no Brasil, com a quantidade de demanda que a gente tem, deveria sobrar dinheiro no serviço único de saúde que atende todo mundo, inclusive imigrante, que atende dar vacina, faz exame de sangue? Vocês acham que sobraria dinheiro? Mas o que aconteceu? Nós colocamos no poder pessoas responsáveis por essa verba, para destinar essa verba para o nosso atendimento, colocamos sem pensar nisso e eles nem cogitam investir na saúde pública. Mas agora o que eles falam? Eles convencem a gente que o SUS gasta muito o nosso imposto, que o SUS não serve pra nada, que o SUS é só uma fila de espera, que ninguém vai ser atendido, que tu vai morrer na fila do SUS e cada um com seus problemas e que o particular é bom, então a gente vai terceirizar. E eles terceirizam várias partes do SUS, que inclusive sucateia o atendimento e fica mais caro. Eu não sei se alguém aqui já teve plano de saúde, eu já tive plano de saúde que não era ruim. Era plano de saúde forte que cobria absolutamente todas as especialidades. Inclusive, eu já fiquei das 7 às 3 da tarde numa fila de uma consulta que eu tinha hora marcada. Isso nunca aconteceu no SUS e nunca vai acontecer. Porque se é marcado, realmente é marcado. Quantas vezes vocês já foram num particular que você estava ali na consulta desde a 1 e o médico chegou às 3 da tarde? E aí, se tu se atrasa, tu perde a vez. E realmente, se tu se atrasa no SUS, tu também perde a vez. Mas sabe quem não vai se atrasar? O médico. Claro, eu não moro no Brasil todo, eu sei a minha experiência no Rio Grande do Sul. Eu sei relatos de pessoas que estavam no Brasil e precisaram de atendimento público e ficaram em absoluto choque pela habilidade. Eu sei que no Brasil inteiro, se a gente chamar a ambulância, a gente não vai ficar endividado com isso. Eu sei que se uma mulher parir no Brasil, ela não vai sair endividada com isso. Gente, sai mais 100 mil pra ter um filho fora do Brasil. 100 mil, porra! E daí aquele último vídeo que eu fiz de que só rico pode ter filho, isso é de verdade, porque aí tu não vai, já vai sair endividado do parto, que dirá pra criar a criança depois, vai botar que roupa na criança? Aí é óbvio que é um sistema que tem muita demanda, que demora. É óbvio que tem, mas sabe o que demora também em particular? Que a gente paga horrores. Ah, mas sai do meu imposto que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiro, o rico mal paga imposto. Segundo, o rico mal paga coisa porque ganha acesso a tudo. Blogueira, por exemplo, ganha desmaquiagem de todas as marcas pra testar, enquanto a gente tem que pagar pra comprar um gloss. Rico vai em festa de graça, pagando só com a participação. Post do Instagram, eles ganham milhares de reais pra fazer. Rico ganha as coisas de graça. Quanto mais rico, menos gasta. Isso é hilário, né? Porque ganha comida, ganha tudo, enfim, e a riqueza não pouco é taxada. Inclusive, esse tempo, até a novela da Globo do Vale Tudo, acho. Não, a da Camila Pitanga, fez uma comparação que a moça rica da novela pagava bem menos imposto do que a empregada dela. Ou seja, quem é que paga pelo SUS? Pobre. Porque pobre paga mais imposto. E a gente que é pobre não teria nem ferrando condição de pagar por um tratamento médico. Porque é carésimo. Uma pessoa com diabetes pobre nos Estados Unidos morre. Morre. Fim da história, uma pessoa que tem transplante no Brasil entra na fila. Aí morre na fila do transplante porque demora. Porque as pessoas não doam órgãos. Porque para conseguir doar órgão, tu precisa ter uma morte extremamente específica. Tu tinha que ter um corpo saudável. Porque além disso, o corpo precisa ser compatível. Doar órgão é uma coisa que demora, não por culpa do SUS, mas porque é uma coisa extremamente delicada de fazer. Mas ainda assim, tu entrou na fila do SUS para doação de órgão, que é o único jeito de receber um órgão no Brasil, para evitar a monetização desse tipo de serviço e excluir a população pobre do acesso, porque senão todo órgão seria vendido aqui e pobre nenhum teria acesso a esse bem que já é raro. Logo, todo no transplante no Brasil é via SUS. Assim como outras medicações, também são medicações mais raras, assim, em teste extremamente especializados, só chega no Brasil via SUS, para justamente garantir o acesso da população pobre e não ficar matando os pobres a torto e a esquerdo, que é um plano. Não dá acesso à população pobre a tratamento de saúde é uma ideologia, é um plano, é pensado. A ideia é realmente fazer com que o pobre tenha má qualidade de vida, é fazer que seja horrível ser pobre, porque quanto mais difícil a tua vida, menos tempo tu vai ter de pensar, estudar e se organizar e perceber que a tua situação
poderia ser muito melhor, que as pessoas que estão no poder poderiam te ajudar ao invés de estar só se ferrando. Mas o que eles te dizem? Que tu tá se ferrando porque tu não tá trabalhando o suficiente, enquanto eles te deixam na miséria. E vocês acham mesmo que uma pessoa que todo dia precisaria comprar remédio pra insulina, senão ia morrer de fome, ia ter que estar com trabalho pra caralho, ia ter tempo de ficar pensando em, na real tem que taxar os ricos, né, na real reforma agrária era importante, não ia pensar nisso, porque tava prestes a morrer todos os dias. A saúde pública não ser sucateada é uma política ativa. E como que eles convencem a gente de que não é? Culpando o SUS, fazendo com que as pessoas encham a boca pra falar que o SUS é uma merda. Encham a boca pra falar que foram na UPA e ficaram 6 horas. Sabe onde que eu já fiquei 6 horas? Num consultório particular, que depois eu tive que pagar. Nunca precisei ficar assim no SUS. Quando eu fui na UPA, esse dedo aqui parecia que tinha quebrado. Eu fui fazer barra e eu bati aqui num parafuso dos encaixes da barra, botei todo o meu peso aqui nele, inchou, ficou roxo, doía muito, eu pensei que quebrou. Fui na UPA de madrugada, tinha eu mais 4 pessoas, eu fui atendido de manhã cedo, na verdade foi quando o Vitor chegou. Às 6 da manhã eu fui na UPA, fui atendido em mais ou menos 1 hora, porque tava tendo a troca de plantão. E aí fui atendida pelo médico plantonista ali, que não era o único médico que tava ali. Ele olhou meu dedo, cutucou meu dedo e falou, vamos fazer um raio-x. Eu falei, vamos ter que ir lá na 72, né? Porque uma época essa UPA tava sem o raio-x. Ele falou, não, tem o raio-x ali. Aí ele falou, tu vai naquela salinha ali, ó. E daí eu esqueci de falar que se eu precisasse ir até 72, a ambulância que levava. E daí eu bati o raio-x. E ele falou, e depois tu vai ali na enfermeira. Eu ganhei 2 injeções de graça. Que doeu tanto que eu quase desmaiei. Doeu tanto que eu esqueci do dedo. Tomei 2 injeções de graça. E ele falou, eu pode ir pra casa e tu põe gelo. Sabe quanto tempo levaria esse atendimento? Se eu fosse no particular, que eu tenho convênio por causa do psiquiatra, eu teria que ir, não estaria aberto de madrugada, então eu teria que ir até Assis Brasil, em Porto Alegre, que fica uns 20 minutos da minha casa, clínica 24 horas de atendimento. Provavelmente lá não ia ter raio-x, eu não iria ganhar medicação de graça, eu ia ter gastado dinheiro a full pra fazer uma coisa que eu fiz ao mesmo tempo na UPA. E se eu tivesse levado 10 horas na UPA e eu trabalhasse de dia, eu teria ganhado o atestado igual, eu teria ganhado a medicação que tu pode retirar na farmácia popular se estiver disponível, e eu vim pra cá sem gastar nem R$1 e descobri que meu dedo não estava quebrado. E se meu dedo estivesse quebrado, teria sido encaminhado para a policlínica, provavelmente para fazer o gesso, e depois era só voltar ali no médico e tudo certo. Eu não ia ter que pagar pelo meu gesso. Ah, mas tem gente que morre na fila porque não tem médico, não tem coisa assim. Tem gente que morre na fila do SUS. Tem gente, mas me diz um serviço particular. Estão gostando? Eu vou dar um 10. Eu devia parar e eles voltaram. Tá muito bom isso aqui, tá? Acho que eles não vão parar, eu vou continuar, porque eu fiquei com medo de me perder. Agora me diz um programa particular, um atendimento particular, que tem a demanda de milhões de pessoas, igual tem o Brasil. É 250 milhões que tem o Brasil de habitantes? Eu vou dizer 250, não tenho certeza se é tipo 500 ou 250. Mas que tenha 250 milhões de pessoas que podem vir ser atendido no segundo que quiser, independente do dinheiro, independente de ter convênio, além de estrangeiro. Aí, além disso, tem todo o sistema de conscientização do SUS, de precaução. Tem no interior, principalmente, o pessoal que vai de casa em casa, em domicílio, ver se os velhos estão bem. Tem atendimento de tipo creche para idoso e coisa assim. O único jeito de chegar às vacinas no país, como a gente aprendeu na pandemia, é se chegar pelo SUS, não pode chegar pelo particular. Então, é óbvio que vai ter fila de espera. Teria resolução? Teria. Sabe por quê? Que tem um médico, às vezes, na UPA, que nem no interior onde eu morei com meu marido, não tinha nenhum no posto, porque não abre concurso.
E se abre concurso, o pessoal deixa rápido porque as condições de trabalho não são tão boas quanto poderiam ser na particular. E aí eles deixam pra ir pra particular. Isso é culpa do SUS? Ou isso é culpa do governo que está responsável pelo SUS, que deveria estar abrindo mais concursos e fazendo com que o trabalho dentro ali fosse melhor? A culpa é do SUS ou a culpa é do governante que não repassou a verba inteira do ano para compra de equipamentos, pagamento, enfim? A culpa é do SUS? A culpa é do sistema que existe no Brasil, que é excelente? Ou a culpa é do responsável por isso, que não tá fazendo a manutenção, que não tá dando dinheiro e que não tá contratando profissionais, não tá consertando máquina? A culpa disso tudo não é do SUS. E o sucateamento do SUS e fazer a gente acreditar de que sim, é uma política, é uma decisão ativa, assim como o sucateamento da educação também é. Então toda vez que alguém te falar o SUS é uma merda, tu diz não, o governo responsável pelo SUS é que é uma merda. Lacrei, né? Lacrei nessa.